Nesta videoaula trataremos da parte toda de lançamentos de movimentações na tesouraria e nesse vídeo especificamente de uma tela chamada de lançamentos de caixa. Essa é uma tela na qual se fazem lançamentos de forma muito rápida, apenas lançamentos à vista. Tudo aquilo que não vai no contas a pagar ou no contas a receber. Para acessar isso, tem que ir no menu Tesouraria, no Lançamentos de Caixa. Então aqui podemos incluir movimentações de cliente, fornecedor ou internas. Sempre lembrando que são lançamentos que não envolvam lançamento de produtos e que não vão no contas a pagar e receber. Tudo aqui é lançado à vista e já sai ou entra do caixa naquele mesmo momento. Vamos iniciar com um exemplo então de lançamento de um movimento de fornecedor. Escolho aqui fornecedor. A filial, informe a filial pretendida. Fornecedor eu posso aqui pesquisar ou digitar diretamente um código. Aqui eu vou informar um comprovante que vem ser que tipo de despesa ou que tipo de operação está sendo lançada. Então digamos que eu tenho aqui uma determinada... Então digamos que esse fornecedor aqui e que eu vou lançar uma despesa de manutenção de equipamentos. Então escolho o comprovante adequado. A configuração padrão no sistema já vai vir um numerador aqui automático. Aqui tem duas opções. Ou você coloca o numerador do comprovante que está lançando. Atualmente, no geral, esse série é o 1. Tá? Então veja a série do comprovante do documento que você está lançando e depois o número. Só que em alguns casos, principalmente despesas mais simples, como é o caso, por exemplo, de alguma despesa que o fornecedor, enfim, emite um recibo que não tem numeração, às vezes não tem algum comprovante, você pode utilizar, ou muitas vezes em certas notas, despesas que não tem uma numeração muito clara, você pode colocar aqui essa série NNNN, que já vai vir automaticamente numerado esse movimento. Esses numeradores vou explicar só muito rapidamente, pois existe uma videoaula específica para isso na parte de comprovantes. Temos aqui nos comprovantes um numerador, aqui estão os numeradores, então pode ser criado um numerador para fazer esse tipo de numeração automática. Retomando aqui o exemplo do lançamento, lancei aqui a série, o número do documento, e no centro de custo, caso a sua empresa utilize, pode indicar aqui, por exemplo, qual o centro de custo. Nesse exemplo que eu tenho aqui, eu estou indicando os setores da empresa. Então eu vou dizer, por exemplo, que é do setor, esse conserto de equipamento do setor comercial. Isso é o centro de custos. E aqui na conta de caixa eu informo como que eu paguei. Então pode ser qualquer uma dessas contas do plano, digamos que foi pago através desse banco, através de uma transferência, por exemplo. Coloco aqui o valor e aqui referente ao quê? Certo? E faço o lançamento. Isso então é um exemplo de movimento de fornecedor. Agora a gente pode ver um exemplo de movimento de cliente. Então, um movimento de cliente é algo mais raro de acontecer aqui nessa tela, porque via de regra ele é lançado lá ou na tela de pedidos ou na tela de vendas, e não é utilizada essa tela aqui especificamente para registrar uma venda, até porque se é um lançamento de algo que envolva produtos, não pode ser feito nessa tela. Então, para que pode ser usada essa tela para o lançamento de clientes? Por exemplo, o lançamento de algum juro que eu cobrei do cliente em separado, pois se eu faço um recibo de pagamento lá, eu já posso adicionar o juro. Então, é algo muito específico, por exemplo, o cliente me pagou algo em atraso e depois eu cobro dele os juros e foi algo à vista. Então aqui eu escolho a opção de cliente, informo qual que é o cliente e aqui escolho um comprovante. Por exemplo, aqui pode ser um recebimento de juros
Geralmente já vem esse numerador aqui automático, informo qual é a conta de caixa. Mas lembre que no caso de um pagamento de cliente, quando se faz um recibo de pagamento, naquele momento tem a opção já de informar os juros. Isso aqui seria uma situação muito específica, muito diferenciada. E outro tipo de lançamento que pode ser feito são lançamentos internos, que são aqueles que não são nem de cliente, nem de fornecedor. Como é que se faz isso aqui? Você vai escolher a opção cliente, e aqui, em vez de informar um cliente, você informa o código de cliente configurado na sua empresa para essa sua filial. Se você não sabe isso de memória, vem até aqui nessa pesquisa avançada, clica na opção filiais e vão vir todas os clientes que são filiais. Essa é uma forma, é um recurso que o sistema tem de fazer esse tipo de lançamentos chamados internos. Então aqui eu escolho a matriz, que é a mesma dessa aqui, e depois eu posso continuar. O que são lançamentos internos? Então, não poderia não ser nem de cliente nem de fornecedor. Um exemplo, uma transferência de valores entre uma conta e outra. Então eu tenho, por exemplo, pesquiso aqui transferência e vou escolher primeiro o comprovante de entrada, já vai vir automaticamente isso aqui. Se não tiver isso aqui, você pode ir até a tabela de comprovantes, criar numeradores para não precisar ficar informando isso manualmente, pois esses tipos de lançamento dificilmente tem algum documento que venha com um número que auxilie já nessa digitação. Aqui você vai indicar qual é a conta de caixa onde esse recurso entrou, então digamos que foi uma transferência do banco para o caixa. Então eu escolho um dos caixas, informo a data, um valor, uma observação, e aqui automaticamente o sistema já selecionou a transferência de saída. Eu só preciso informar de qual conta saiu. Então, entrou no caixa central e saiu, digamos, desse banco aqui. No momento que eu fiz esse lançamento, saiu o valor desta conta da tesouraria e entrou esse valor nessa outra conta. Um outro tipo de lançamento que pode ser também incluído nessa categoria de interno é o de rendimentos financeiros. Então, existe um comprovante específico para isso, senão você pode criar. E aqui você vai indicar, por exemplo, nessa conta de banco houve OK? E finaliza esse lançamento. Bom, e o que se faz no caso em que se precise excluir algum desses lançamentos? É bem simples, só chamar aquele lançamento, clique em excluir e o sistema vai fazer o recálculo automaticamente do saldo dessa conta desde a data dele até o dia atual. Se precisar modificar alguma informação, nessa tela não consegue ser modificado nada. Você tem que vir aqui em duas opções. Se é um lançamento de fornecedor, vem aqui em Altera Movimento Lançado. E o sistema vai permitir alterar todos os campos que estiverem disponíveis. Então, o sistema permite mudar as datas, o comprovante, a observação, diversos campos. É bastante interessante, bem útil, porque evita ter que eliminar e lançar de novo todo esse lançamento. E na parte de movimentos de clientes internos, tem esta tela, no menu Vendas, Altera Movimento Lançado, a mesma coisa, eu faço uma pesquisa, localizo o meu movimento desejado e ele me permite modificar as informações que estão aqui disponíveis. Se precisar, por acaso, mexer em algo que não está disponível aqui, aí teria que eliminar mesmo o movimento e lançar de novo. No caso específico em que tenha que ser ajustado o código da conta de tesouraria daquele lançamento, isso não consegue ser feito nessas duas telas. Tem que vir aqui em movimento de venda e devoluções internos, no caso de clientes, ou interno,
vai chamar aquele lançamento e clicar aqui em caixa. Lembrando que isso aí só vai se aplicar, só vai estar disponível para lançamentos à vista. No caso de movimentos de fornecedores, isso tem que ser feito aqui na tela de lançamento de notas. E depois de você pesquisar aqui no sistema, vai vir aqui pesquisar o que deseja ser lançado, depois clica aqui em caixa e modifica o código da conta. E assim finaliza a videoaula de lançamentos de caixa de tesouraria.